os chamados MCD, dos quais eu vinha falando para vocês, que hoje é uma ferramenta que a psicologia utiliza, que ela diz que é uma definição do resiliente. É aquele que tem esses modelos de crenças determinantes. E esses modelos de crenças determinantes podem ser vencidos, podem ser dominados para aquele que pretende chegar a um resiliente, não aquele que já é. Tá? Ou seja, alguém que pretenda conquistar a resiliência tem que vencer esses 8 modelos de crenças determinantes, detectá-lo dentro de si e saber lutar com ele. Aí tem muito a ver com a conversa do meu amigo aqui no intervalo, a gente falava sobre inteligência artificial. Quando você começa a observar a sua mente, você percebe que realmente existe isso, um software rodando lá dentro. E esse software é uma mecanicidade, um pensamento circular, por exemplo, é um software. E você começa a perceber que existe algo fora da mente, que está observando a mente. Você começa a ter uma identidade mais profunda. Um exemplo que sempre usamos na cátedra de psicologia em Nova Acrópole. Imagine, lembre uma situação da sua vida quando você era criança. Depois uma situação da sua vida na adolescência. Depois uma situação recente. Você percebe que o corpo não é mais o mesmo, mudou completamente. A mente já não percebe o mundo da mesma maneira, as emoções mudaram muito, mas você sabe que aquela criança era você, aquele adolescente era você, e a experiência da semana passada era você. Mudou tudo. O que permaneceu para você ter esse fio de identidade? Existe um observador silencioso, o assento da consciência, que fica vendo o filme da vida passar, que fica vendo inclusive os pensamentos passarem, e que pode ter autoridade sobre esses pensamentos. Então, quando você percebe que você tem modelos de crenças determinantes do teu comportamento e quer mudar essas crenças, quem é o você que está percebendo isso? Quem é o você que quer mudar? Não é a mente, é algo que está acima dela, que tem objetivos acima dela, que está querendo aprender a usar essa máquina, e pode aprender. Aí vem todo um elemento que a filosofia é perita nisso, que é da autoobservação curiosa e inteligente, querer conhecer a si próprio. É uma coisa interessante que você percebe, por exemplo, quando você passa pela rua, distraído, e está tocando alguma música em algum canto. Sei lá, passa um carro do teu lado ouvindo uma música infame. E você está distraído. Puf, aquele negócio entrou e te programou. Às vezes, 3 horas depois, quando você vai olhar, aquela música está tocando como pano de fundo da mente. Já viram isso? Impressionante, gente. E é cada música. Que às vezes, meu Deus do céu, quem botou isso dentro da minha cabeça? Eu fui lembrar, 4 horas atrás tinha um louco que parou do meu lado e estava ouvindo isso. E 4 horas depois eu estou ouvindo um funk que Deus o livre. Na minha mente, 4 horas. Eu comecei a falar, não, que negócio é esse? Aí eu percebi que a minha mente é parecida com um aparelho de som. Dá para você dar play e dá para você dar stop também. Através da imaginação, você imagina, estou tirando essa música, tchau música, joguei na lata de lixo. Estou colocando essa música, porque produz um estado de espírito que é interessante para o que eu preciso fazer agora. Play. E volta ali e reforça o comando várias vezes, até você conseguir vencer a inércia do anterior. Pronto, começa a tocar um outro padrão musical. Isso influencia tremendamente as formas mentais que você vai ter. E você criou esse ambiente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Daqui a pouco o pessoal vai começar a dizer que eu não gosto de funk e que estou querendo fazer uma campanha anti-funk. Não se trata disso, é só uma citação. Mas vocês percebem aquilo que Platão dizia muito, que existe um ambiente adequado para cada coisa. Imaginem que eu peça para vocês, gente, lembrem do momento mais belo da vida de vocês. Momento onde a consciência sua se elevou mais, que você sentiu piedade da humanidade, sentiu vontade de se comprometer com a dor humana, aquele momento mais belo. Distribuo uma folha de papel para vocês redigirem esse momento. Vocês ficam se concentrando para lembrar esse momento mais sagrado da vida de vocês. Aí eu vou lá no aparelho de som e coloco para tocar a trilha sonora das escolas de samba da Marquês de Sapucaí 2019. Talvez não seja adequado para você lembrar desse momento, mas o pezinho começa, ó. Ainda que você não goste de samba. Você percebe que a música cria um clima que às vezes não é adequado para aquilo que você quer fazer? E que isso é um mecanismo que dá para você aprender como funciona e dominar?
Às vezes eu fico muito impressionada, porque uma música, eu entro na minha mente, vou lá, quero ouvir essa, porque essa vai gerar um clima para o tipo de coisa que eu preciso me concentrar agora. Dou o play. Gente, eu fico ouvindo. Tem detalhes da entrada dos instrumentos que, se você me perguntasse conscientemente em que momento entra esse instrumento nessa música, eu não saberia, mas minha mente sabe. Ela sabe exatamente a entrada de um instrumento, a saída de outro, fica lá rodando perfeitamente como se fosse um disco. 4, 5 horas depois eu vou olhar, está lá a música. Se eu não quiser mais aquela, eu tenho que trocar, como trabalho de imaginação. Vocês já fizeram experiência de relógio mental? Quero acordar às 6 horas da manhã, contanto que você não tenha dormido menos de 3, porque senão ele não funciona, o esgotamento não permite. Mas se você teve uma noite normal, antes de dormir você vê o mostrador do relógio, vê e se concentra, repete várias vezes a frase: eu quero acordar nessa hora, 6 horas, 6 horas, 6 horas, 6 horas. É impressionante como é que você é jogado para fora da cama. Antes do despertador pensar em tocar, você, puf, já foi embora. Aí eu descobri que o meu despertador interno estava adiantado, porque ele me acordava 15 minutos antes do que o celular. Não consegui ajustar até agora, mas que funciona, funciona. Outra coisa mais séria, que eu acho super interessante, muito interessante, entender que uma das coisas que mais nos roubam energia, que mais nos esgotam, são pensamentos circulares negativos. Te garanto, você fica um dia inteiro com pensamentos circulares negativos, no outro dia você vai quebrar pedra. No final do quebrar pedra, você vai estar mais leve do que o dia inteiro com pensamento circular. De raiva, de revolta, de ódio, esgota a energia do cidadão. E você percebe que o pensamento circular negativo, ele tem um mecanismo de funcionamento que você pode interferir aí? Ele tem um foco mental e emocional no coração dele, que atrai magneticamente os pensamentos para ficarem girando em torno daquilo. Você pega e cria um outro foco emocional equivalente a esse, você pode puxar os pensamentos para lá, para girar em torno daquilo. Tem que ser equivalente em peso, de valor para você, mas com uma polaridade positiva. Você consegue puxar os pensamentos para lá e gerar um outro pensamento circular, sim, mas positivo. Até você ir se desapegando e deixando aquilo para trás, a memória ir arrastando, você puxa o olho do furacão para outro lugar. Alguém já fez essa experiência? Cria um outro olho para o furacão. Simples, inocente, bom, mas tem que ter um peso emocional equivalente, porque senão ele não tem musculatura para vencer do outro. Gente, vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes você descobre a natureza e o peso do que está gerando o teu pensamento circular quando tenta gerar uma coisa para competir com ele. Ah, eu estou chateado com fulano. E aí os pensamentos estão girando em torno disso. Quando você tenta colocar uma coisa equivalente, por exemplo, eu estou feliz com ciclano. Você percebe que esse não vence daquele. Você vai perceber que é mais do que uma chateação com uma pessoa. Às vezes é uma esperança que essa pessoa matou. Às vezes é uma expectativa excessiva que você tinha ali. Às vezes é uma dessacralização, uma profanação, porque aquela pessoa era um símbolo para você. Aí você vai ter que criar um outro foco de esperança equivalente àquilo. Não foi simplesmente um ser humano que te magoou. Foi uma esperança tua que ele pisou em cima. E essa esperança você não está vendo como recuperá-la. Você tem que criar uma outra coisa com o mesmo peso emocional. Tem certas dores que são tão profundas que só tem um substituto para gerar um outro foco para você se livrar delas. Tem certas coisas que te fazem, às vezes, sofrer tanto com a lógica da vida, que até hoje eu só encontrei um núcleo que descompensa qualquer pensamento circular, que é querer aproximar-se de Deus. Uma vontade profunda de entender esse mistério que é Deus, de estar mais próximo dele, de estar a serviço. Olha isso, negócio, é um antídoto para pensamento circular, que é de matar. Não encontrei nada mais pesado do que isso ainda. Eu quero servir a Deus, eu quero entendê-lo e quero servi-lo. E ter uma curiosidade real por isso. Gerar um foco emocional em torno disso. Você arrasta os teus pensamentos, não tem nada mais poderoso do que isso na psique que eu tenha descoberto até agora. Não tem nada com um peso específico maior do que esse. Pode ser que vocês achem alguma coisa. Eu não achei. Então sabe o que eu descobri da autoobservação? Como criar pensamento circular. Tem um mecanismo nisso, tem um software. Dá para você entender e simular. Eu tenho a impressão de que uma pessoa com muita autoobservação e muita sabedoria, ela conhece minuciosamente o mecanismo de funcionamento da sua mente para gerar o que ela quer.
de fazer uma programação da vida como se programa uma máquina. E com uma identidade muito mais profunda, porque ele sabe quem é o programador e sabe quem é o programado. Vocês entendem o que eu estou falando ou isso parece uma loucura? Então aquele que quer chegar vai se virar para gerar as ferramentas para chegar. É necessário dominar a mente? Ele domina. É necessário recuperar as esperanças? Ele recupera. Um resiliente é um cidadão que tem algo de heróico, porque ele vai criar as ferramentas e vai chegar do outro lado de qualquer forma. E melhor do que ele estava aqui. Continuando. Agora sim vamos entrar nas chamadas MCD. Tá? Então lembrando das MCD aqui atrás? Modelos de crenças determinantes. Crenças que você tem que combater para se tornar um resiliente. Aí eu criei para vocês, para explicar melhor essas tais dessas MCD, um pequeno storytelling, uma historinha. Era uma vez um camponês. Que nome que a gente vai dar para ele? Pode ser o Zé? É o Zé. Tá? Camponês que a sua safra tinha sido muito fraca. Ele só tinha ali um pouquinho de milho, muito michuruca. E a sua família era muito pobre e ele precisava ir ao povoado para vender na feira e conseguir comida para sua família. Bota o seu milho lá na carrocinha e vai arrastando pela estrada em direção ao povoado. Era uma estradinha estreitinha e só tinha aquela. Né? No meio do caminho, o que acontece com o Zé? Uma árvore atravessada no meio do caminho. Só tinha esse caminhozinho. Não tem como uma carroça cheia de milho pesado você arrastar para o meio do mato. O outro caminho é muito longe, ele não chega a tempo da feira de hoje. O que faz com isso? A família precisa de comida. Primeira coisa que ele vai fazer diante disso, qual é a primeira tendência que pula dentro do Zé? A tendência a se descontrolar emocionalmente. Ficar furioso, ficar amargurado, brigar com Deus, achar que a vida é injusta, ele precisava passar por ali, a sua família precisa de comida. O resiliente, a primeira coisa que ele tem que lutar é contra esse descontrole emocional. Ser senhor das suas emoções. Uma briga feia. Esse é o conceito de coragem de Platão, aquele que domina a si próprio. Uma briga feia. Consegue segurar as rédeas das suas emoções para que ele não perca a cabeça. Isso não é brincadeira. Se ele domina as emoções, ele já vai ter uma boa ferramenta para a segunda MCD, que é o controle dos impulsos. Se você perde o controle das emoções, você não sabe o que você vai fazer, mas provavelmente é besteira. A probabilidade de ser besteira é quase que 100%. Então o Zé, desesperado, enraivecido, vai chutar a árvore, quebrar o pé, se machucar, enfim, alguma bobagem que vai aumentar o prejuízo. Então, ele controla as emoções, depois ele é capaz de controlar os seus impulsos. Meus caros, vocês estão pensando que ser resiliente é brincadeira? O negócio é feio. Aí depois que o Zé conseguiu fazer isso, qual é a terceira MCD que ele vai ter que encarar? Começar a olhar para isso e pensar com otimismo. Será que isso não está me trazendo uma oportunidade? Lembram? A vida não é acaso. Será que isso aí não é uma oportunidade? Há males que vêm para o bem. Só desse estado de ânimo modificado que ele tem quando ele relembra que o mundo não é caos, é cosmos, já começa a ampliar o seu ponto de vista. Se ele consegue fazer isso, ele passa para outra habilidade, a quarta MCD. Começa a olhar para as coisas para tentar pensar em oportunidades. Com as emoções dominadas, ou seja, lúcido, com os impulsos dominados, ele começa a olhar para as coisas sob outros pontos de vista, buscando oportunidades. Tem uma visão panorâmica, olha à sua volta. Quando ele olha à sua volta, o Zé lembra, não é que tem fulano, deve ser o João, porque amigo do Zé é o João, né, que morava ali perto, que é um carpinteiro. E se eu for lá e pegar umas ferramentas emprestadas, né, ele cortar essa árvore ao meio, tirar um pedaço para passar com a minha carroça, será que não é legal? Oba, vou lá, fulano mora aqui perto, não custa nada para ele me ajudar. Vai lá, pega as ferramentas para poder cortar aquele pedaço da árvore. Quando ele começa a cortar, ele percebe, não é que é madeira boa? É madeira de primeira. Será que vale a pena eu cortar essa madeira boa desse jeito, deixar largada aqui para levar esse milho michuruca para a cidade? Era melhor fazer alguma coisa com ela? Aí, ele vem para a quinta habilidade. Ele começa a imaginar isso que surgiu na minha vida como oportunidade pode ser útil para alguém? Empatia, ter a capacidade de ver o mundo como o outro vê.
E imaginar se aquele aparente obstáculo não pode se reverter num benefício, não apenas para ele, mas para alguém. Pensar na necessidade dos outros. É uma característica muito forte do resiliente. Pensar nas necessidades alheias. E aí ele pensa, ele imagina, bom, se eu corto essa madeira, ao invés de tirar um pedaço e jogar no lixo, jogar no mato, eu corto em rodelinhas, lixo, invernizo. O pessoal gosta dessas bolachas de madeira. Tem um monte de utilidade. Aliás, hoje mais do que nunca, né? Caríssimo esse negócio no mercado. Tem um monte de utilidade esse negócio. Ele fica bonito, o pessoal gosta. Ou seja, eu penso como outro, isso pode ter uma utilidade para eles. Aí vem a sexta perícia, a sexta MCD do resiliente. É bonito, mas será que eu dou conta de fazer? Isso aqui, por exemplo, é uma mesa. Olha que coisa linda. Uma mesa. Ele olha e diz, eu acredito que eu dou conta. Se eu estou vendo a possibilidade de beleza nessa madeira, por que eu não posso realizá-la? Eu acredito em mim mesmo. Autoconfiança. Eu tenho esse potencial. Aí ele vai lá e corta, lixa, inverniza e produz uma coisa que realmente ficou bela. Qual é a próxima habilidade que ele vai desenvolver? Habilidade relacional. A capacidade de ir até os demais, explicar para ele o sonho dele, o projeto dele, fazer com que as pessoas se enamorem disso. Da mesma maneira que ele vê as coisas sob o ponto de vista do outro, o relacional faz com que o outro veja as coisas sob o ponto de vista dele. É capaz de se explicar, de se expor, de passar adiante o seu sonho. Ele tem essa capacidade. Eu posso mostrar às pessoas e fazer elas se interessarem pelo produto. Olha o tanto de coisa que dá para fazer. Ele confia nisso. E, de fato, ele vai lá e vai conseguir vender as suas bolachas de madeira e vai voltar para casa com muito mais moedas do que ele ganharia com aquele michuruca daquele milho que ele estava levando. Aí ele desenvolve a oitava habilidade do resiliente, que é o reforço do seu sentido de vida a cada adversidade que é superada. A cada adversidade ele fica mais forte, porque ele confirma, a vida não é causa, é cosmos, e ela não quer me atrapalhar, ela quer me beneficiar. Ou seja, ele sai daí acreditando no propósito da vida mais do que ele acreditava antes. Portanto, mais capacitado para responder a uma outra adversidade. A adversidade tem que ser grande para derrubar o zero. Porque agora ele entende o mecanismo da vida. Entende? Não é que a vida tem um propósito e a gente pode crescer com as dificuldades. Agora eu vou fazer assim. Ele teve uma experiência prática, testou, deu certo. Ele está mais predisposto. Estou falando que nem o Zé Caipira. A enfrentar dificuldades no futuro, é certo? Então, o resiliente tem a família alimentada, uma nova habilidade aprendida, mais capacidade de superação. Não é que deu? Deu. A resiliência te leva do outro lado e te leva melhor. Te expande em todos os quesitos que você necessitaria expandir para continuar caminhando nesse momento como ser humano. E te prepara melhor, vai dando fé na vida e fé em si mesmo. Te prepara melhor para as dificuldades futuras. Gostaram da história do Zé ou não? Esse Zé não está com nada. É bom que assim vocês vão lembrar com essa historinha todas as habilidades da resiliência. Eu não vou. É só lembrar da historinha do Zé. O mito de Pandora. Pandora é um mito grego que diz que Zeus, em determinado momento, enraivecido com os homens, enraivecido com Prometeu, e sim, um bochicho fortíssimo que eu não vou contar para vocês. E Zeus resolveu mandar essa mulher ao mundo, que é Pandora. Pandora significa pan para todos e Dora, presente. Um presente para todos. Era uma caixa belíssima, e a própria Pandora era belíssima. E aí existe uma discussão entre dois irmãos, que é Prometeu e Epimeteu. Prometeu pensava antes, Epimeteu pensava depois. Prometeu não queria deixar Pandora abrir aquela caixa, Epimeteu queria, porque confiava em tudo, não pensava. Acaba que Epimeteu ganha e Pandora abre essa caixa. Quando ela abre, saem todos os males do mundo. Mas qual foi o detalhe da história da Pandora? O que ficou lá dentro da caixa? A esperança. Ficou a esperança. A esperança tem a capacidade de vencer todos os males do mundo. Por isso que ela ficou. É uma ferramenta para que você vá atrás deles e os vença. Ou espere que eles venham até você e os vença. Pandora não só libertou os males do mundo, mas ela armou os homens para poder fazer frente a eles. Ficou dentro da caixa a esperança, o sonho, o ideal, o sentido de vida.
E, portanto, nós temos as dificuldades e temos a ferramenta contra elas. É uma opção nossa. O resiliente confia que vai dar, que as coisas não são por acaso e que ele tem a ferramenta suficiente para combater o que surgir. Eu me recordo muito de um filme que gosto bastante, que é aquele Gladiador. Lembram do Gladiador? Tem uma determinada passagem que ele, transformado num gladiador, junto com outros prisioneiros, dentro de uma arena, e existem portas fechadas, e de lá vinham os romanos armados para reproduzir uma guerra, e eles numa condição muito mais fraca, os escravos, né, os gladiadores. Lembram dessa cena? Ele se junta com eles e diz: seja o que for que venha por trás daquela porta, se nós permanecermos unidos, teremos chance. Unidos internamente, coesos, mas também unidos externamente. A unidade é uma das ferramentas que nos concede um poder tremendo. O resiliente, então, ele tem essa empatia, essa possibilidade de entender o outro e fazer-se entender pelo outro. Ele é relacional, ele une, ele congrega. O resiliente tem as rédeas de si mesmo, tem esperanças e confiança em si e na vida. Portanto, sempre sairá maior. Aconteça o que acontecer, ele está crescendo. Aconteceu a maior tragédia no mundo, ele está crescendo e está caminhando. Você ou o mata ou ele cresce, como dizia Nietzsche. As dificuldades do mundo, se não me matarem, me fazem crescer, me fortalecem. Esse é o espírito do resiliente. Por último, eu trouxe para vocês essa frase tão bonita. Tenho mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros. Vocês conhecem a dona dessa casa da ponte, a casa velha da ponte? Eu tenho mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros. O que temos aí? Uma resiliente. Com certeza, e das boas. E que soube muito bem fazer isso, passar por cima das dificuldades. E com isso ajudou um monte de gente a passar por cima das suas próprias. Porque quem conquista a luz, irradia a luz. A luz não pode ser contida, retida, ela irradia. E acaba iluminando a vida de mais um bocado de gente, além da nossa própria. E é isso, gente, que eu teria para trazer para vocês. Eu espero que seja uma boa razão de reflexão. Como eu falei para vocês, a resiliência é uma virtude composta de várias outras. Ela tem uma série de elementos no seu modus operandi que exige que o ser humano se alinhe com as coordenadas da vida, como dizem os orientais, com o Dharma. O resiliente exige alinhamento. Ele tem um alinhamento com algo muito maior, com a sua natureza humana plena. E não se perde no meio do caminho. E está sempre crescendo. Espero que isso seja uma referência para a reflexão de vocês. Lembrem daquilo que eu falo sempre, aquela frase de Cícero que eu não me canso de repetir. Cícero dizia, vocês sabem que foi ele e Demóstenes eram os maiores oradores da antiguidade, portanto ele tem autoridade para dizer isso. Você sabe o que é um mau orador? É aquele que todo mundo sai pensando nele. Que cara bom, você viu que oratório? Nossa, que vocabulário, que conhecimento. Como esse cara é bom? Você é um péssimo orador. Todo mundo sai pensando nele. Um bom orador, todo mundo sai pensando em si mesmo. Eu espero que seja esse o caso. Que vocês me deem uns pontinhos aí de karma positivo como bom orador. Saiam pensando em si mesmos e que isso seja útil. Ok? Deixa eu te explicar uma coisa. Você conhece uma historinha, mais uma, que é a história do Sócrates, quando perguntaram para ele: Sócrates, você é tão sábio, por que a gente não pega aqueles 30 tiranos de Atenas, amarra eles todos aqui e você dá uma aula de filosofia para eles? Quando a gente soltar, virou tudo filósofo. Aí Sócrates respondeu da seguinte maneira: a minha mãe, Fenaretes, era uma parteira, e era uma excelente parteira. Mas tem uma coisa que ela jamais seria capaz, que é dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Nem Sócrates consegue transformar uma pessoa que não quer a sabedoria, quer impor a sua opinião a qualquer preço, numa pessoa melhor e mais sábia. Você tem que estar grávido da sabedoria, senão você está perdendo tempo à toa. Para você oferecer sabedoria para alguém, você tem que saber se ela quer sabedoria.
A maior parte das pessoas não querem sabedoria, elas querem impor sua opinião a qualquer preço. Às vezes até desconfiam que estão erradas, mas não podem sair perdendo. Tem interesses por trás disso. Quem quer realmente a sabedoria? Esses vale a pena falar. Mas quem não quer, você perde seu tempo, sua energia e às vezes até a sua dignidade, descendo ao nível de uma discussão infame. Uhum. Quem quer sabedoria, recebe sabedoria. Quem quer outra coisa, que vai procurar quem lhe dê, não eu. É um dos pilares da educação, né? Você quer subir, conte comigo. Que quer descer, desça sozinho. Isso não tem nenhuma lógica. Se você desce junto, você mata a única esperança que ele pode ter, que é você ficar de pé. Percebe? Porque a melhor coisa que o sábio pode fazer para o ignorante é se manter íntegro, porque na hora que o cidadão apanhar muito, quiser uma esperança, ele está ali. Agora, se ele desce junto com ele, acabou. Acabou. Matou as esperanças de todo mundo.